Colossenses capítulo 4, versículo 5. Está escrito assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então está dizendo aqui, para você aprender mesmo a como se comportar, como se comunicar, como falar com as pessoas, para que as pessoas te ouçam. Então é interesse de Deus que você seja uma pessoa elegante, que você seja uma pessoa que as pessoas gostem de estar juntos, porque Ele quer que você transmita algumas coisas para ela. E parte do que Deus quer que você transmita, a gente vai procurar passar um pouquinho agora. Volta um pouquinho algumas páginas aí para o livro de Romanos, no capítulo 1, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Então Deus quer que você seja apresentável, Deus quer que você tenha boas amizades, Deus quer que você aprenda a falar, Deus quer que você seja uma pessoa culta para saber conversar todos os assuntos com pessoas que você vai conviver, com pessoas que vão, às vezes um colega de trabalho, às vezes um amigo. Deus quer que você saiba falar de futebol, que você saiba falar de um pouco de filosofia, que você entenda um pouquinho de ciência. Isso é interessante. Tudo que você puder buscar para que você tenha subsídios, para você conversar com pessoas, é de interesse do Evangelho isso, e é do interesse de Deus, é bom para você, e Deus vai usar essas situações para que as suas palavras elas sejam temperadas com sal e as pessoas queiram ouvir o que você tem a dizer. E parte do que você vai passar é o Evangelho de Deus. Deus não quer que a nossa conversa com as pessoas seja só Bíblia. Você vai falar, não, você tem que falar de Bíblia, você tem que falar de religião, você tem que falar da tua igreja, a igreja é isso. Deus não tem interesse. Isso o que faz? Afugenta as pessoas, não aproxima. Então é interessante que você tenha assuntos diversos para conversar com as pessoas e vá mostrando a Bíblia, vá mostrando Jesus Cristo na tua vida, no teu procedimento, como você anda, como você age, como você reage às situações, você vai mostrando no Evangelho. E, à medida do possível, conhecendo a palavra de Deus, você vai transmitindo. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, está dizendo, Paulo está se apresentando, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O que é esse Evangelho de Deus? Evangelho de Deus são Evangelho é boa notícia, boas novas. É o que Deus está procurando passar para as pessoas. E as pessoas devem ouvir. Eu não li com você, e você deixa marcadinho em Romanos, mas em 1 Coríntios, no capítulo 1, se você não quiser ir até lá, você só ouve. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, diz assim, eu vou ler para você. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então você tem uma mensagem para transmitir, que diz aqui a palavra que ela é loucura para muitas pessoas. Muitas pessoas, elas vão entender isso daqui como uma loucura. Só que você, sendo agradável e sabendo como se expressar para as pessoas vão, esse negócio que ele está falando é loucura, mas sabe que eu vou querer ouvir? Porque é interessante. Então, se ele está me falando a respeito disso, eu vou querer ouvir um pouco do que ele está dizendo. Aí no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, ao contrário, ou seja, isso não é loucura não, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então a mensagem que muitos acham que é loucura, e a própria palavra diz que realmente para quem não está interessado é loucura mesmo. É uma doideira você falar assim para as pessoas, que você, olha, eu sou dessa terra, eu sou brasileiro também, eu sou desse planeta como você é, eu vivo como você vive, mas a minha esperança não está aqui não. Eu vou viver aqui, vou viver a vida aqui o melhor possível, vou ter meus amigos, vou conviver com as pessoas, vou conquistar as coisas que essa terra aqui pode me proporcionar conquistar, vou viver legal, vou estudar, vou trabalhar, vou ter uma vida normal. Mas a minha vida, o meu destino, o meu final não é aqui.
né? O meu destino é no céu com Jesus. Aí essa mensagem é loucura para as pessoas, mas você tem que apresentar ela para elas, porque é o que nós cremos. E esse é o evangelho de Deus que a gente leu lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 1. Mais adiante, no próprio livro de Romanos, no versículo 18, fala sobre a ira de Deus. Está dizendo que Deus, em um dado momento, nessa terra, a situação que esse mundo vive, a situação que as pessoas vivem, o que as pessoas fazem, o desprezo que as pessoas dão para Deus, e tem pessoas que falam assim, eu não desprezo Deus não. Às vezes a pessoa está enganada, às vezes ela não conhece realmente o verdadeiro Deus. Então, aqui no capítulo 1 de Romanos, no versículo 18, diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Então, nós apresentamos o Evangelho, que é salvação, que é a reaproximação com Deus, que é Deus desejando andar com as pessoas, Deus querendo, chamando as pessoas para conviver com Ele, para andar com Ele, mas também nós temos que apresentar que Deus, um dia, Ele vai derramar a sua ira sobre a terra, sobre os que rejeitam Ele, sobre os que não querem ter intimidade com Ele, sobre os que não consideram como Deus, e um dia Ele vai promover o seu justo juízo. Mais para frente, a gente vai ficar dando uma passeadinha no livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 9 em diante, nós já falamos aqui várias vezes, diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então nós precisamos saber transmitir para as pessoas e precisamos ter uma vida que atrai as pessoas de maneira que elas queiram nos ouvir, para a pessoa saber que nem eu, nem você e nem ninguém é justo diante de Deus. Nós precisamos poder falar isso para as pessoas e que as pessoas nos ouçam. A gente precisa ensinar para as pessoas que a gente é salvo, e a gente precisa ensinar o que é essa salvação, e dizer para que a gente é salvo pela graça. Lá, nós não vamos abrir, mas em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, fala assim que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente precisa que as pessoas entendam que a salvação que a gente tem, que a gente diz que tem e que a gente tem, não é mérito nosso, é dom de Deus, é pela bondade de Deus, não é porque eu sou bonzinho, é pela bondade de Deus. E a gente precisa explicar para as pessoas que também não é pelas boas obras. As boas obras, elas são para ser praticadas por nós, inclusive, por todas as pessoas, todos devemos praticar o bem, mas a palavra de Deus, ela deixa muito claro que a gente não é salvo pelas obras. Então nós precisamos ensinar isso para as pessoas e que as pessoas nos ouçam. Então, vai haver uma justiça de Deus, vai haver um momento em que Deus vai colocar um basta na situação do jeito que ele está, e Ele vai chamar, olha, agora venham aqui todas as pessoas do mundo, vamos ajustar contas. Vai haver esse momento. Mas a gente precisa mostrar para as pessoas onde há esperança. Aí no capítulo 3, no versículo 21, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção. Versículo 25. Deus o ofereceu, aqui está se referindo a Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Versículo 26. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Traduzindo tudo isso daqui,
apesar que você já sabe, que você já conhece, o que a gente acabou de dizer? Que não há nenhum justo sequer, nem eu, nem você, nem seu amigo, nem quem está lá fora, nem quem está aqui dentro. Não há ninguém que seja considerado bom o suficiente diante de Deus. Então todos estavam destinados à ira, aquela ira que a gente mencionou agora. Todas as pessoas do mundo estavam destinadas à ira. Aí, pela graça, pela bondade de Deus, nós somos salvos, e isso não é mérito nosso, é dom de Deus. Em outro lugar diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, todo mundo que peca está destinado à morte, a ser condenado, a pagar pelos seus pecados, inclusive nós, né? O salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, precisava ser pago. Todas as injustiças que eu já cometi e que eu ainda vou cometer, porque eu ainda estou nessa carne e você ainda está também, todas as injustiças que a gente cometeu e vai cometer, elas têm um preço a ser pago, tem um castigo a ser dado. E o salário do pecado diz que é a morte, é a separação de Deus. A nossa natureza, que é carnal, ela não tem como se aproximar de Deus, ela não tem como viver com Deus, que nós não somos justos por nós mesmos. Mas está dizendo que Deus promoveu a justiça, alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que pagar o pecado. Então esse é o evangelho de Deus, esse é o evangelho de Deus que a gente prega, que a gente fala. Então, aqui fala do justo e justificador. Então veio Jesus, justo, viveu com justiça, viveu de maneira correta, da maneira que Deus gostaria que nós vivêssemos, e nós não temos condições de viver, e a gente sabe disso. Veio Jesus e viveu dessa maneira justa, dessa maneira santa, e foi condenado injustamente. E a justiça que foi feita sobre ele, o castigo que foi colocado sobre ele, Deus transfere para a gente essa justiça. Então é onde diz aqui, onde a gente acabou de ler, que ele é justo e justificador. Então essa é a graça de Deus, esse é o evangelho de Deus. Ele transferindo a justiça dele, a justiça que ele fez, o mérito dele, passando para as pessoas que desejarem viver essa palavra, né? E nós precisamos saber como levar isso para as pessoas. Mais adiante aí, em Romanos, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: como são felizes aquele que tem suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Então o que diz o Evangelho? O que o Evangelho quer dizer para as pessoas? Olha, se você assumir a justiça de Deus, se você assumir que Jesus pagou o preço no teu lugar, você vai ser feliz e vai saber que a você não é atribuído culpa. Deus vai te ver como inocente. Não porque você seja inocente, mas porque a justiça de Deus foi feita e você aceitou isso para a sua vida. Então nós precisamos aprender a ter isso para passar para as pessoas. E isso faz com que as pessoas tenham paz com Deus. A Bíblia fala, isso é claro, que todos nós éramos inimigos de Deus. Por causa do nosso proceder, por causa do nosso maneira de viver. As pessoas podem falar assim: eu não sou inimigo de Deus, não, imagina, eu não sou. Eu sou tão bonzinho. Mas na verdade a nossa bondade não é suficiente. E você vai falar: poxa vida, mas não é suficiente mesmo. Diante da santidade de Deus, não tem ninguém, nenhuma pessoa que seja bom o suficiente para estar diante de Deus. A única forma de se estar diante de Deus é através de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo sobre nós é que nos purifica, que nos livra de todo o pecado, que nos limpa de todo o pecado. Então aí no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, está dizendo assim, olha: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou então, nós somos tornados justos pela fé em Cristo Jesus, não por nossos méritos, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual
estamos firmes. Então a gente precisa conhecer isso e precisa ter credibilidade com as pessoas para que as pessoas nos ouçam, para a gente transmitir isso. Porque isso daqui é o Evangelho de Deus e ele não é só para nós. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todas as pessoas. O que Jesus fez na cruz, o que Jesus sofreu ali na cruz, foi em benefício de todas as pessoas. Só que requer que as pessoas aceitem isso. Nós já mencionamos, vamos ler agora, no capítulo 6, no versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. No capítulo 8, no versículo 1, olha que coisa maravilhosa que diz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, por causa de tudo isso, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do que ele fez na cruz, por causa do preço que ele já pagou por nós, então, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por causa de tudo isso, a gente crê que já não há mais condenação sobre nós, porque a justiça já foi feita. Era requerido uma justiça, havia pecado, havia erro, há pecados em mim, há erro em mim. Era necessário uma justiça, era necessário que esse preço fosse pago. Eu não teria condições de pagar esse preço nunca, de jeito nenhum. Por mais bonzinho que eu me tornasse, nunca seria o suficiente. Eu tenho consciência disso. E quem pensa ao contrário está enganado, está equivocado. Mas a palavra de Deus fala que agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele fez a justiça, o justo justificador. Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus. E nós temos o futuro garantido. Aí no capítulo 8 mesmo, no versículo 18, diz assim, olha: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ou seja, a gente está vivendo aqui, a gente às vezes passa por perrengues aqui, por situações difíceis, por tribulações aqui, mas o apóstolo está dizendo aqui, olha, que eu considero que as aflições que eu sofro no tempo presente não se comparam em nada com a glória que será revelada. O que é essa glória? O que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus ensina? Que nós, no dia que o Senhor ajustar essa conta, que Ele for derramar a sua ira sobre a terra, e isso está prometido, isso vai acontecer de um jeito muito forte, que já está tudo explicado como é que é aqui na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, explica isso, em Mateus também, no livro de Daniel também fala sobre isso e deixa claro que essa santa ira de Deus, esse dia de acerto de contas de Deus vai ser terrível para a humanidade, mas essa mesma Bíblia fala assim, que Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, todo aquele que recebe Jesus, que recebe a santidade de Jesus e toma parte dela, fala: Jesus, olha, me dá uma beirinha disso daí que eu preciso, eu não tenho condições não, mas eu aceito o sacrifício que você fez na cruz por mim, eu aceito que você estava lá pagando o meu pecado também, estava pagando de todo mundo, eu aceito. Então a palavra de Deus fala e deixa claro que nós vamos ser salvos dessa ira. É isso que é salvação. É ser salvo da ira de Deus, ser salvo da vingança justa que Deus vai exercer sobre a humanidade, que o rejeitou, que o traiu. Então, disso que nós somos salvos. Aí no capítulo 8 mesmo, no versículo 37, diz uma coisa maravilhosa para nós. Diz assim, que em todas essas tribulações, mesmo a gente passando esses sofrimentos que a gente leu no versículo 18, mesmo que a gente está
no versículo 37 diz assim, ó: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus, né? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a gente precisa ter isso no coração e viver isso e ter credibilidade para que as pessoas ouçam isso da gente e tenham oportunidade de ter isso aqui para isso. A melhor coisa que você pode dar para um amigo seu é fazer com que ele entenda essas coisas e usufrua disso também. E a palavra fala que é de graça, é de graça. Jesus pagou o preço e está dando para as pessoas, e as pessoas às vezes não entendem, não sabem disso. Então é isso que Deus quer que você tenha, para passar para as pessoas, que você tenha uma vida com que faça com que as pessoas queiram te ouvir, com que faça com que as pessoas desejem estar do seu lado, com que faça com que as pessoas possam observar a sua vida e ver como você vive, como você procede, saber que você tem essa esperança e crer nisso também, para que elas cheguem no que a gente vai ler agora, no capítulo 10, aí, seguindo um pouquinho adiante, no capítulo 10, no versículo 9, diz assim, Romanos 10, versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, então tudo que Deus quer para as pessoas, uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, qual é a obra que Deus requer de nós? Jesus, o que Deus quer da gente? O que Ele fala logo, Jesus, o que Ele quer da gente? Jesus deu a resposta, é o mais simples possível e o que a gente vai ler agora. Jesus, o que Deus quer da gente afinal? Fala, Deus, o que Deus quer? É nosso dinheiro? Jesus respondeu assim: Deus quer que você creia naquele que Ele enviou. Só isso. O que Deus quer da gente é que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus e que Ele pagou o preço no nosso lugar. A única coisa que Deus pede para que você faça é que você creia que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Aí, lógico que você crendo nisso e ficando feliz com tanta coisa que Deus já fez por você, você compreendendo a maravilhosa graça de Deus, você vai querer melhorar, você vai querer agir melhor, você vai querer agir com honestidade, você vai querer de alguma forma procurar retribuir a Deus. Poxa vida, mas como é que eu retribuo alguma coisa para Deus? Fazendo pelas pessoas, né? Jesus mesmo falou, isso está escrito em Mateus, que lá, quando as pessoas estiverem diante dele, né, ele vai falar assim: olha, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu tive frio, você me agasalhou, eu tive preso, você me visitou. Né? Aí a pessoa vai perguntar: Jesus, quando é que eu te vi com fome, Jesus? Quando é que eu te vi preso? Quando é que eu te vi com frio? Aí ele fala assim: olha, o que você fez para um desses pequeninos em meu nome, você estava fazendo para mim. Então isso são boas obras que a gente deve praticar. Não é isso que nos salva. O que nos salva é crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas sabendo dessa salvação, estando feliz com o que Deus já nos deu, a gente vai praticar as boas obras. E quem já pratica as boas obras, continue praticando, lógico, né? Mas tudo que Deus requer que a gente mostre para as pessoas e que as pessoas façam, é para chegar nisso aqui, olha, no capítulo 10, então, de Romanos, versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, então é necessário confessar com a boca e crer em seu coração, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo do quê? Salvo da ira de Deus. Versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo o que nele confia jamais será envergonhado. E no versículo 13 diz assim, olha: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo mundo que invocar o nome do Senhor: Jesus, me salva, Jesus, eu sei que eu sou pecador, Jesus, eu sei que eu erro, eu sei que eu não sou bom o suficiente, me salva, Jesus.
Transfira para mim a tua bondade, transfira para mim, Jesus, o sacrifício que você fez. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é promessa de Deus, é garantia de Deus. E glória a Deus se você já tem isso no coração. E glória a Deus se você está ouvindo isso hoje e fala assim: olha, eu quero. Porque o que basta para Deus é que você tome essa decisão. Jesus falou, o que Deus requer de você é que você creia naquele que Ele enviou. Amém? Vamos nos colocar de pé.